Pessoal, já deu start aqui na gravação, né? Deixa eu falar de novo aqui. Primeira coisa, eu já, professor Elson e a professora Marajane, que acompanharam vocês semana passada aqui, eles já me passaram a lista aqui, né? A lista de presença. Já coloquei aqui para vocês, que foi segunda-feira passada, né? O dia 4/8, que ele teve aí com vocês fazendo o momento aí presencial, tá? Juntamente aí, acho que com a turma de mecânica e com a turma dele aí, tá? Aí, fiquem tranquilos, já coloquei aqui no evento de vocês, que o de segunda-feira já tá, a presença já tá colocada aqui. Aí agora vamos fazer a de hoje, né? De 11/8, tá? É, eu já tô vendo aí o Carlos Eduardo, deixa eu já colocando aqui. Carlos Eduardo, Tamara, presente, a Sara Stephanie, Gabriele, Gabriel Alvarenga, Sângela, Andréia, a Nara, acho que eu falei certo aí, a Nara, se eu pronunciei errado aí, desculpa. A Fabiola, vou só acrescentar aqui que não tá na minha lista aqui nem a Fabiola, e aí pode ter sido, ó, a Tandara tá aí, e a Fabiola. Pois eu vou conferir aqui com a monitora aqui, tá? Bom, acho que só tem uma Fabiola, né? E outra que eu não vi aqui na lista oficial é a Gabriele. Ó, o Vitor aí já apareceu, chamada aqui para ele. Deixa eu ver, Gabriele. Não tá na atualização. Aí quem não tiver na atualização, eu vou passar aqui para monitora, tá? Daí ela acrescenta aqui na lista. Beleza. E aí, pessoal, é igual as outras aulas aí. É, quem não apareceu aqui no começo aqui, mas aí eu vejo, né, na hora que sai a renderização da gravação, sai a lista de chamada, aí mostrando quem estava, o tempo que ficou, tá bom? Beleza. Então vamos iniciar aqui. Aí, antes de iniciar propriamente dito, já fiz a chamada aqui, tá atualizada. Deixa eu passar aqui as diretrizes aqui. Sempre é bom a gente estar relembrando e renovando, né? Diretriz aqui do Senai. Aí depois das diretrizes, a gente volta à nossa aula normal, tá? Compartilhei, mas o áudio não estava saindo, pessoal. Deixa eu pegar aqui a animação novamente. Agora vai sair, porque ele fechou. Fluir som, beleza. E já que a gente continua aqui, tá?
Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pessoal, vamos à aula aqui propriamente dita. O desafio de hoje, olhando aqui para a última aula, né? A gente fez o 2.2. Deixa eu compartilhar, né? Porque aí não adianta. O último que a gente acompanhou é o 2.2. Inclusive, esse desafio, ele pela falta de kit, né? Por isso que eu forneci para vocês no início desse desafio, que foi o 2.1, né? Agora a gente está finalizando ele. Essa lista aqui, que geralmente, quando a gente pega um circuito, né? Igual esse circuito aqui, né? Esse circuito genérico aqui, que é esse o do desafio desde lá do 2.1, né? Que é um circuito, lembra lá que é um circuito de controlador, tá? Daí, quando você vai montar ele, seja ele manualmente, ou parte manual, parte automatizada, né? Tem uma empresa aí, a PCB lá, uma empresa bem famosa aí da China, né? O pessoal, grande parte da montagem é automatizada, mas tem algumas partes aí que você tem que requer, né, inspeção visual, né, inspeção visual de um ser humano. Inclusive, tem muita inspeção visual que estão sendo automatizadas, né, que o pessoal chama de visão computacional, né. Então, a visão computacional coloca termovisor, por exemplo, o termovisor, você tem um barramento aqui, né, por exemplo, tem esse circuito aqui. Aí vamos supor que está com sobrecarga, sei lá, tô chutando aqui o resistor 5 e o resistor 3. Daí você coloca a câmera do termovisor e automaticamente lá, né, ele vai fazer o teste numa giga de teste, ou seja, numa placa ali que ela já envia as tensões, aí vê se a potência dos equipamentos estão ok, né? E aí ele faz esse teste com baseado numa referência, né, do resistor que ele está utilizando. Daí eu utilizei como modelo para vocês, né, eu forneci até no início aí do desafio 2, né, que aí são três, a gente está finalizando agora o 2.3, essa lista de referência, mas lembrando que tem resistor de SMD, que é resistor bem pequenininho, inclusive tem capacitor também, que se você for olhar, né, como se diz, visualmente, eles parecem ser a mesma coisa. Às vezes, na grafia da placa, né, lá na placa, tá quando permite, né, quando a placa ela é grande, e aí permite você, por exemplo, geralmente quando é resistor, aí ela coloca R, né, e coloca um índice, um número, para dizer que é um, 2, 3 e assim por diante. Mas às vezes a parte na placa que ela é tão pequena que o grafismo aqui, ou seja, a identificação, ele não mostra. Aí mostra só o componente. Aí se for esse daqui, o resistor, né, de cerâmico com carvão, ok, isso aqui é fácil, né? Mas tem alguns, inclusive, né, com cerâmica por fora, que são capacitores
Mas até que dá para você identificar que ele não tem esse formato. Mas, por exemplo, os de SMD, né? Se você for olhar aqui, deixa eu pegar aqui um. Ó, por exemplo, resistor SMD. Agora aqui, ó, vamos só para a gente comparar aqui, ó. Capacitor. Tá vendo? É muito parecido, né? É uma pastilha, né? Deixa eu colocar um do lado do outro aqui que aí fica mais fácil, né? Vocês estão vendo? É uma pastilhazinha, né? O do resistor aqui, confesso que eu nem havia percebido a cor aqui, ó. Isso aqui é cerâmico, ó, o SMD aqui, ó. Tá vendo que o resistor, ele tem essa coloração. Aí, às vezes, dependendo do tamanho dele, ó, você tá vendo que aí indica que é resistor, indica o valor da resistência aqui, e às vezes ele nem mostra. Às vezes você no próprio medidor, né, lá da giga de teste, né? Ou você, às vezes eles colocam junto, aí tem giga de teste automática e tem a manual ali que você tem as ponteiras, né? Aí você vai movendo a ponteira aqui, você coloca em cima do equipamento. Aí ele faz uma leitura, ele faz a leitura do equipamento, ele joga vários valores ali, aí ele descobre, você olha lá na tela, né? Ele descobre que componente é aquele. Porque olhando assim de relance, né? Ó, tá vendo? Ó, o capacitor SMD e o resistor SMD tá muito parecido, né? A diferença é a cor aqui, mas às vezes eu já vi uns que ele tem essa coloração escura aqui, né? E aí tem uns que esses aqui são mais para, você consegue, ó, ainda vem nessa bobina aqui, ó. Aí, por exemplo, em processo automatizado, você utiliza essa bobina aqui, é como se fosse o alimentador de uma pistola ali, né? Ele vai descendo, aí a placa fica flutuando em cima ali da solda de estanho, aí tem um banho com solda de estanho aqui. Aí ele posiciona lá a placa, obviamente não vai ser a pessoa, né? Mas a máquina posiciona aqui. Aí ele pega essa parte de baixo, pega os pinos aqui e solda tudinho, né? Mas é quando ele tem um pino, que é um capacitor eletrolítico, aquele parece uma latinha, né? Aí agora, quando são esses de SMD aqui, a colocação dele, ou tem um equipamento que coloca, ou então você tem que pôr manual. Mas se ele for muito pequeno, aí tem que ser pela máquina lá que faz a montagem. É aquela história, né? Tem empresa pequena que o processo, vamos dizer assim, o automatizado, o pessoal ainda não tem, né, recurso para isso, aí tem que ser tudo no manual. O intuito dessa placa aqui, né, é justamente isso, dessa referência aqui, ó. Eu coloquei essa referência aqui para vocês não ficar, né, sem. Mas aí, obviamente, né, dependendo do fabricante aí, ele iria colocar a referência, né, aí tem aqui, ó, as ligas aqui, né, a resistividade, que aí você coloca o cerâmico aqui, né, é porque isso daqui é uma cápsula interna aqui, você monta essa cápsula e essa cápsula aqui, com o material, ela regula o valor da resistência, tá? Só aí, não esquece, deixa eu ver quem entrou aí. Mas toma cuidado na hora de entrar aí, pessoal. Aí você trava seu áudio aí. A não ser que você queira fazer uma pergunta aí, tá bom? Beleza, vamos propriamente dito. Aí eu finalizando a análise desse daqui, eu já vou passar a teoria de circuitos de tensão e corrente alternada, né?
é bom a gente já ver. Tem até uns dois exercícios aqui que a gente vai fazer análise deles, tá? Que é aplicada aí no sistema elétrico de potência, né? Já que é um curso aqui de eletricista industrial, aí quando eu sei que vocês têm uma disciplina aqui que fala sobre acionamentos elétricos, né? Aí vai ser importante esse conhecimento na parte de acionamento de motores aí, né? Que a maioria dos motores eles são de tensão e corrente alternada, né? Aí vocês precisam saber do conceito, o que que é potência aparente, o que que é potência, que é diferente da potência que a gente vê aqui nos outros desafios, eu não me lembro o que são, mas eu acho que agora é o momento, eu penso que agora é o momento oportuno para a gente ver essa teoria, tá? Então vamos lá no 3 aqui. Então o 3, pessoal, a parte 2.3 aqui, depois que você identificou os componentes, né, no almoxarifado, aí, obviamente, para essa atividade ela ser completa, vocês teriam que receber o kit e o ideal é que ela fosse presencial, né? O kit com os resistorzinhos tudo dentro das caixinhas ou do saquinho plástico ali, né? Para vocês, porque você vai fazer a conferência, né, no almoxarifado aqui, né? Então, igual tá falando aqui, no uso dos controladores, né, que é o circuito, que é esse circuito aqui, né? Esse daqui que é o circuito genérico que representa esse controlador, né? Aí, obviamente, se fosse real aqui, ele não seria tão simples igual esse daqui, não, porque esse aqui está aproveitando, eu acredito que é a parte de potência, né? Que aí você regula por resistores, né? Porque qual que é a função de um resistor numa placa de circuito? Eu achei interessante, teve uma vez que a gente estava tendo uma aula de eletrônica lá no curso de engenharia elétrica, né? Na época. E aí um aluno perguntou, né? Para que serve esse resistor? Ah, e diminui. Aí um falava, né? Não, e diminui a passagem, né? E falava a definição, né? Ele é a oposição à passagem de elétrons. Aí o professor, não, beleza, vocês estão falando corretamente. Mas é o aluno, aí o aluno, aí todo mundo começou a rir, né? Mas o aluno aí perguntou, peraí, mas ok, eu entendi que é oposição. Aí um falou, não, ele quer saber a definição matemática, né? É a tensão que é diretamente proporcional à corrente, né? Você faz uma divisão, né? Mas também não era isso que ele queria saber. Ele queria saber o porquê que a gente coloca um resistor numa placa aí de circuito, né? Por quê? Né? Aí que o professor pegou e falou, eu estava esperando você insistir nisso, ó, para vocês que ficaram rindo aí, né? Aí, por exemplo, a lâmpada, muitos, pensa, está fazendo engenharia elétrica, o pessoal, né, tinha alguns que nem se tocaram que uma lâmpada, a lâmpada antiga aí, a resistor, hoje em dia ela ainda tem para vender, né? Mas fabricar o pessoal não fabrica, né? Ela é um resistor, basicamente. Só que esse resistor, por ele ter uma bitola muito fina, né, ele vai se encandecer, né? Aí o que seria um problema numa placa de circuito igual essa do controlador, né? No caso, ela virou uma solução. Virou uma solução porque eu não quero emitir luz, então a função do resistor nessa aplicação de iluminação, né, é iluminar, é emitir luz, tá? Então o problema que é o filamento se encandecer, né? Que ele pode até queimar, né? Como que eles resolveram esse problema? Colocando um vácuo, né? Um vácuo na. Você tem aqui, ó, geralmente, ó, a fase, aí tem a partezinha, o bulbo aqui, onde desce a fase aqui, ó. Na verdade é o retorno lá da lâmpada, né? Ó, a parte do bulbo. Aí você tem a carcaça aqui, ó. A carcaça que ela é condutiva. Aí essa parte aqui que é o retorno, que é o seguinte, lá na lâmpada vem o neutro, aí geralmente o neutro, ó, a simbologia do neutro aqui, ó. Vamos supor que esse é o neutro do circuito 1, né?
A simbologia, isso aqui simboliza o diagrama, né? Aqui é como se fosse o bulbo aqui da lâmpada, né? A parte de fora, né? A rosca, né? A base é 29 que eles chamam. Aqui você tem o invólucro de vidro. No bulbo aqui, ó, aí chega o neutro na lâmpada. Lá no interruptor ele é tipo faca aqui, ó. Aí você vem com a fase, aí o desenho da fase no circuito, né? Ele geralmente é um risco, aí você coloca. Se é o circuito um, é o disjuntor um, você coloca esse risco aqui. Aí simboliza, às vezes você puxa uma linha de chamada aqui, ó. Ao interruptor aqui, ó, você desce a fase no interruptor, aí do interruptor você sobe para a lâmpada o retorno. Realmente, se você for um projetista, aí no caso não é nem o problema do projetista, é o problema de quem instala lá. Então, geralmente, um instalador, ele vai colocar o retorno. Aí a simbologia, o que que é o retorno? Ele é a fase, né? A fase que pode ser seccionada. O que quer dizer isso, seccionada? Pode ser ligada ou desligada. Aí sim, o retorno, né, geralmente você coloca lá no projeto, né? Opa, deixa eu a IA tá ligada aqui, aí ele começa a fazer uns desenhos estranhos. Ao retorno, ó, você só pega só metade desse risco aqui, aí você coloca uma letra que representa o comando dessa lâmpada, que lá no projeto vai estar assim, ó, geralmente uma luminária, né? Você tem a circunferência aqui. Aí geralmente de um lado você coloca um número representa o circuito, né? Ou seja, o disjuntor um é o circuito de iluminação. Agora, do outro lado, geralmente você coloca o comando. Ah, então é A, né? É A minúsculo ou A maiúsculo, né? Dependendo aí da letra que você coloca. Aí vamos supor que essa lâmpada, sei lá, é de 20 watts, né? Então você coloca o valor da potência aqui e a unidade de medida. Lá no projeto vai estar assim. Aí o interruptor geralmente é um S, né? Um S, segundo a NBR 5444, que teve até uma revisão, agora é outra, né? Mas a simbologia é a mesma. Tem esses dois símbolos, tem um S aqui e você pode colocar um interruptor parecendo um desenho de um palito de fósforo, assim, ó. Tem esses dois jeitos. Isso aqui é para projeto antigo, isso aqui é para projeto mais novo. Aí, como é o circuito um, você coloca o um aqui, ó. É um interruptor de uma tecla, né? Um interruptor simples, então você coloca o comando aqui, ó, comando A. Aí geralmente lá no projeto, ó, aí tem o eletroduto aqui, ó. Aí você coloca, ou você puxa uma linha de chamada, igual eu comecei desenhando aqui, né? Uma linha de chamada. Se não dá para desenhar em cima, se der para desenhar em cima, você coloca. Aqui veio o neutro. Em boas práticas de projeto, né, o pessoal, às vezes, eles nomeiam o neutro, né, colocando o número do circuito. E nomear seria identificar, né, às vezes. E o ideal é que você individualize os neutros. Como assim, professor? Lá no quadro de distribuição vai ter um barramento. Não tem um barramento de neutro, tem um barramento de terra. Aí, geralmente, dependendo do quadro de distribuição, né, você já chega direto no. A não ser que seja uma caixa de distribuição geral, em que você tem o disjuntor central aqui, e você tem o barramento aqui, ó. Eles colocam os barramentos fase A, fase B, fase C desse jeito aqui, né? Aí, por exemplo, aí fase A sempre você vai colocar aqui, B aqui, C aqui, aí você tem um conector. Aí esse conector ele tem uma ponta que ela já foi projetada para você colocar no borne superior aqui do disjuntor, né? A fiação, né, um projeto, né, uma instalação bem feita, você vai crimpar o cabo. Muita gente escuta esse termo de crimpar o cabo, né? É você preparar o cabo para você conectar ele ou numa lâmpada ou num disjuntor, né? Ou num borne, né, no conector
Por exemplo, no conector vago para chuveiro, não precisa você fazer isso, porque ele é um conector de pressão. Você só desencapa aqui, né? Mas se você quiser, tem um conector, ele parece um. Ele tem um bico chato ali, né? Parece um bico de pato. Aí ele tem um cilindro, você só coloca, vem com alicate de crimpar, prensa o terminal, né? E ele fica com aquela ponteira. E às vezes é bom você fazer a instalação do circuito com a crimpagem, com essa ponteira, porque aí você vai ter um contato elétrico melhor. Melhor do que você só simplesmente desencapar e aí for apertar ali no terminal, porque tem terminal que ele tem duas placas metálicas e aí até que dá para você encaixar, né? Mas isso a gente vai ver mais na frente aí nas próximas aulas aí, né? Do específico aqui do curso, né? Então o neutro sempre vai aqui na lâmpada, geralmente aqui na parte que você pega mais que a base ali da lâmpada, né? Aí recomendo você colocar o neutro. Naquela parte pequenininha, a parte do bulbo ali, já o retorno ele vai para ela, né? Então, aí o retorno aqui, ó, metade da fase, aí você coloca o comando aqui. E aí vindo lá do quadro de distribuição, ó, desce a fase aqui, que é a fase, se for monofásico, né? O que que diferencia a fase do circuito um para o circuito 2? É porque por circuito um eu tenho iluminação. E eu já dando spoiler aqui para vocês, né? Lá na NBR 5410 diz que você tem que segregar circuitos de iluminação de circuito de tomada. Professor, o que que é isso? Segregar. Você tem que separar. Iluminação é um disjuntor, força, né, seja de uso geral, seja de uso específico, é outro disjuntor. E em detalhe, o de uso geral e de uso específico, eles também têm que ser separados. O único que pode ser junto é o de uso geral. Quando fala geral, né, o próprio nome já infere isso. Geral, uma tomada que você pode colocar, sei lá, liquidificador, você pode colocar um celular para carregar, pode colocar um modem, né, um repetidor, um roteador ali para energizar ele, a base de um telefone sem fio ali, né? Porque e a maioria dos modems aí, né? Modem de operador aí, seja ele de fibra ótica ou ele metálico, né? Você vai utilizar uma tomada de uso geral. A de uso específica, ela tem que ter um disjuntor só para aquele circuito. Por exemplo, um exemplo de específico é o chuveiro, né? Ar-condicionado. Aí, por exemplo, se eu tenho um chuveiro e um ar-condicionado, eu vou ter que ter dois disjuntores, um para o chuveiro e outro para o ar-condicionado. Eu já vi instalações, né? Isso é normal, viu? Isso acontece. Pleno 2000, dando uma aqui de Toguro, né? Pleno 2025, isso ainda acontece, tá? Pessoal mistura instalações aí, pessoal acha que é eletricista, acha que é eletrotécnico. Ah, não, eu aprendi com os eletrotécnicos da Patagônia, né? Não. Se você não tem um treinamento de eletricista, não tem um de eletrotécnico, então você não pode dizer que você é ou eletricista ou eletrotécnico, né? Você pode ter acompanhado seu pai, seu tio, seu avô, tataravô lá no ofício dele, você pode saber tudo, mas se você não tem o curso formal, se você não teve o treinamento, se você não passou por cada etapa, você não pode dizer que você é, porque é a hora em que você vai fazer uma besteira e aí, na melhor das hipóteses, o acidente você vai provocar só para você mesmo. Na pior, além de você, você vai provocar esse acidente, né? Ou para um terceiro, né, lá da sua empresa, ou na pior das hipóteses, para um cliente, né? Aí já pensou? Isso não é o ideal, não. E o eletricista industrial, ele tem que estar num patamar acima, porque ele vai lidar com máquinas elétricas. Essas máquinas elétricas aí, né? Principalmente os motores, né? Motor transformador, você tem que ter um nível de calma ali, você não pode fazer nada correndo,
porque dependendo do que você fizer ali, você só tem uma chance de errar, né? Principalmente na partida de um motor ali, se você fizer uma ligação errada ali, você pode estragar o circuito de comando. Aí, às vezes, o motor vai estar funcionando, mas o circuito de comando, né, ali, as contatoras ali, os contatos vão ficar tudo arrebentado ali, se você não fizer uma instalação de maneira correta. Ou pior, por exemplo, você vai instalar um motor para ele girar num processo lá no sentido horário, aí dependendo, você precisa também girar ele no sentido anti-horário. Você tem que fazer uma ação que chama intertravamento. Se você não fizer o intertravamento entre a ligação do motor do sentido horário para o sentido anti-horário, o que que vai acontecer? Às vezes você liga ele para o sentido horário, para você ligar no sentido anti-horário, você vai ter que desligar a posição, no caso o horário primeiro, só para depois você acionar o anti-horário. Às vezes, aí se você esquece, aperta um e aperta o outro, se não tiver intertravado, você vai provocar um curto-circuito. E aí imagina você provocar um curto-circuito num motor super caro aí de 60 CV, por exemplo, né? Ou num motor que além de caro, ele roda, né? Ele é parte integrante de uma planta aí, que uma planta que não pode estar parada, né? E essa planta ali está parada, às vezes as outras ali estão rodando ali, eles fazem o escalonamento, né? Então, isso tudo a gente tem que pensar aqui, tá? Aí o resistor, né? E chegando aqui, para que que serve o resistor? Depende da aplicação. Na maioria das vezes é para ele dissipar energia. Bom, professor, o que que o senhor está querendo dizer com dissipar energia? É eu diminuir a energia de um nível, né? Ou seja, de um potencial elétrico maior para um potencial elétrico menor, né? Aí, no caso, se for essa lâmpada aqui que eu estou dando o exemplo, né? Que aí ela tem um filamento bem fino, né? A lâmpada incandescente, a clássica aí, né? E ela vai ser interligada aqui no neutro, né? Então, aqui ela vai ficar o quê? Incandescente mesmo. Ela vai se iluminar e aí provocar iluminação. Nesse caso, o problema que é o efeito Joule é que é uma solução, porque eu preciso que ele seja fino, mas esse invólucro aqui, ó, ele que tem que estar hermético, ele tem que estar fechado. Aí tem a de vapor sódio, que aí existe sódio, né, literalmente, o nátrium, né, que o pessoal da química chama, é o sódio, né? O nátrium, ele vai estar pulverizado aqui. Aí por isso que a lâmpada de vapor sódio, por exemplo, ela tem uma luz, né, uma luz amarelada aí, né, uma cor característica, né? Essa luz amarelada é bom para você relaxar, né? A luz amarelada, por exemplo, para você estudar é um péssimo negócio, porque aí você vai relaxar, vai dar sono, aí você vai começar a pescar, como dizia minha mãe, a pescar piau cabeça gorda, eles vai começar a cochilar, né? Aí já para estudo, uma luz, né, fluorescente, a chamada luz branca, né, o luz de LED aí, é ideal, porque ela vai manter sua atenção, né? Ela não serve para você relaxar, né? Serve para manter sua atenção aí, né? Tem um estudo de cores aí. Mas tá vendo, ó, o resistor para essa função é para iluminação. Já, por exemplo, o resistor dentro de uma placa aí de circuito impresso, a, a função dele é a função clássica, é o que para que ele foi projetado. É para dissipar energia, ou seja, diminuir o potencial elétrico passando por ele, por isso que tem muitos circuitos aí. Não sei se vocês já viram aquelas chaves, parece uma chave de fenda, né? A chave de teste. Aí você, se você tirar a parte de cima dela aqui, você vai ver que tem um fusível, né? Aí esse fusível ele vai se iluminar, né? Quando você faz o teste. Aí você vai utilizar você mesmo como ponto de referência, né? Você tem que estar com calçado de segurança. Você não pode estar tocando em nada metálico aí, né? Ou tocando na parede aqui, porque senão você vai tomar choque, né? O choque é a corrente elétrica no seu corpo. Então você vai colocar o seu dedo aqui, a referência, né?
você precisa de uma referência até para ele funcionar, né? Pra saber que ele está ligado. Aí ele vai ter um fusível, esse fusível ele vai literalmente vir uma lâmpada, né? Porque ele vai se acender. E aí em série, você vai ver que em série com ele tem um resistor. E geralmente é um resistor semelhante a esse resistor aqui, ó, de cerâmica aqui. Você vai ver que ele está em série. E ele está em série é de propósito. Porque se você tentar fazer essa ligação direta ali, o que vai acontecer? Aquele fusível que ele serve como indicação como luminoso, né? Além dele ser um fusível, ele é uma lâmpada ali, né? Como luminoso para dizer que está energizado ou não, ele vai queimar. Aí por isso que você coloca um resistor em série, porque aí esse resistor em série ele vai consumir parte daquela energia e dependendo do valor da resistência dele, ele vai jogar, né, a tensão que aquele fusível, aquela lâmpadazinha, ela precisa para acender, para mostrar, né, se o circuito, aí tem aquela a parte da chave de fenda na frente, né? Às vezes você coloca na carcaça aqui do motor para ver se está saindo potencial elétrico. Aí geralmente você coloca aqui o dedo aqui como referência, põe na carcaça aqui do motor, né? E aí vai aparecer mostrando que tem potencial elétrico, tá? O ideal é você utilizar o detector de tensão, né? O detector de tensão, que aí você não precisa nem utilizar nada de referência. Ele já tem um optoacoplador aqui na ponta, né? E ele vai perceber o campo eletromagnético e vai mostrar que ali está energizado ou tem algum potencial elétrico ali. O problema é que ele só percebe esse tipo, ele só percebe até 90 volts, ou seja, tensões menores que 90 volts ele não vai acusar, ele vai dizer que não tem energia, mas na verdade tem, só que menor que 90 volts, né? Então, basicamente, aí foi isso que eu quis suscitar aqui com vocês, né? Porque às vezes a gente está acostumado, faz associação em resistor em série, né? Pega capacitor em série, capacitor em paralelo, mas a gente nem para pensar o que que de fato ele faz. Ele dissipa energia por conta da propriedade aí, né? De se opor à passagem de elétrons, né? E ele pode ser utilizado como iluminação também, como foi a lâmpada incandescente, e por aí vai, né? Agora, o desafio 2.3 aqui, ó, é você finalizar a padronização, ó, dos valores dos resistores, mantendo a potência correta para garantir seu bom funcionamento. Então, na sua folha lá, vai vir, deixa eu abrir aqui, que aí eu vou mostrar junto aqui, ó. Isso aqui eu fui fazendo deixa eu ver, atividades. Aí você vai vir aqui, ó. Tá aqui, ó. Folha, desafio 2.3, que é esse. Ó, seu desafio vai vir assim, ó. Aí fala aqui, né, para você baixar o formulário, né, o 2.3, né, de aprendizagem 2, aí baixar, preencher individualmente, salvar, né, publicar, me enviar, né, no link aí, né, e aguardar pelo feedback. Beleza. Então, o 2.3 ele pede, ó, preencha a planilha a seguir, né, que é a planilha de potência, né, dos resistores. Aí ele fala, ó, na coluna dos resistores padronizados, você anotará os valores nominais utilizados, né, e na outra a potência dissipada pelo resistor no circuito. Aí, caso você tenha que trocar os valores, poderá atualizar na própria planilha aqui, né? Em seguida, você deve arrastar os novos resistores na placa, né, para finalizar o recálculo efetuado, tá? Inclusive, ó, isso aqui é dado do exercício. Essa planilha, essa segunda aqui, que é a planilha de resistores,
tá? Essa segunda aqui. Aí eu coloquei os dois aqui para vocês verem, ó, que ele vem sem o preenchimento aqui, tá? Olha, R1, R2, R3. Aí sempre você vai olhar aqui, ó, nessa referência aqui do próprio do modelo, né, do modelo desse controlador aqui, né? Provavelmente um controlador de potência, né? Porque igual eu falei, qual que é o objetivo de um resistor? O objetivo básico de um resistor aqui na placa é dissipar energia, ou seja, essa configuração especial aqui que tem os terminais A e B, né? Aí a gente viu, ó, que tem a resistência equivalente, né? Entre A e B, ó, de 5 ohms, entre B e C, de 4, entre C e D, 1 ohm, que aí a gente até deduziu, né, como não tinha o valor aqui, para ele dar essa resistência equivalente entre A e D e a resistência equivalente entre C e D de 1, né, e entre A e D, né, que é no terminal completo de 10 aqui, baseado nos resistores que já existiam aqui na placa, né, e nesse que a gente não sabia, né? É, é assim, é como é teórico, eu tive que fazer esse recurso que até foi na aula passada que eu passei, né? Que eu revisei, que aí eu fiz o cálculo. Se fosse na prática, né? Se fosse a gente realmente tivesse aqui em mãos esse circuito controlador, o que que a gente poderia fazer? Pegar o multímetro e, né, pegar uma, geralmente sempre a gente pega uma placa de referência, né, uma que está funcionando, e daí a gente vai fazer a leitura desses valores, até mesmo para escolher. Vocês vão ver que teve uns aqui que eu escolhi com um valor um pouco acima, né? Por quê? Porque o que tinha disponível aqui era o valor mais próximo dele, tá? Se eu não me engano, acho que foi o de 3,5. Daqui a pouco eu mostro aqui para vocês. Então ele tá pedindo aqui, ó, para você fazer, né, a padronização aqui, tá? Isso aqui é porque eu calculei e esqueci de tirar a parte aqui, ó. Isso aqui é porque está em paralelo, ó, do R1 aqui, ó. Ah, lembrei aqui, eu vou mostrar aqui para vocês. É porque, vamos supor, né? Eu preciso, sei lá, tô chutando aqui, ó. No R1 aqui, ó, um resistor, né? De 5. Mas aí eu tenho, sei lá, eu tenho lá no almoxarifado um de 10, né? 10 ohms, ou seja, 10 não é 5, né? E agora, né? Quem poderá nos defender, né? Como é que eu vou transformar esse de 10 que eu tenho aqui num de 5, né? Você pode pôr em paralelo. Lembra lá da regra do produto pela soma, né? Resistores iguais em paralelo aqui, né? Lembra lá? Se os dois estiverem em paralelo, você pode até fazer uma adaptação aqui na placa. Isso eu já vi pequenas empresas fazer isso, né? Para elas liberar o estoque. Ah, não, eu preciso no R1 de um resistor de 5 ohms, mas eu tenho aqui, né, o resistor de 10, né? Eu não tenho nenhum de 5 aqui, por exemplo. Estou colocando a situação hipotética. Aí o que que o pessoal faz? Vai aqui na placa, né? Aí pega, aí explica ali para o pessoal do operacional, ó, tem que ser um de 5, mas a gente não tem. Então a gente calculou aqui que se a gente colocar dois de 10 em paralelo, vai dar bom. Ou seja, 2 de 10 vai virar de 5 ohms, por exemplo, né? A gente viesse aqui, ó, aí lembra lá que é por isso que aí nessa hora aí você vê o quanto que você saber a teoria, né? Você entender a teoria, né? O porquê que o cálculo de resistor na configuração em paralelo, ou resistor na configuração em série, ou você juntar ali numa configuração mista, né? Alguns em série, alguns em paralelo. Por exemplo, se eu tivesse resistor de 2,5, era só eu pegar dois em série de 2,5, que aí iria se somar, iria dar 5 ohms, por exemplo, né? Aí aqui, ó, onde eu tenho dois resistores iguais, lembra lá que é o produto pela soma, né? Então seria 10
vezes 10, né? Tudo isso aqui, ó, dividido 10 mais 10. Aí, ó, daria o de 5 ohms. É por isso que, né, o eletricista, principalmente o industrial, que é o que sabe, assim, ele tem mais teoria. Oh, pois não, Sara? Pablo, as Sim. atividades estão muito difíceis. Quase ninguém está conseguindo responder. Não, A principalmente maioria, essa daqui do desafio 2.2, você viu que ela foi difícil realmente, até eu aqui para eu gerar o análise aqui para vocês, né? Porque eu procurava referência, não achava, por isso que eu forneci para vocês esses materiais extras aqui, né? De referência, mas por que que eu estou fazendo análise aqui, mostrando como é que faz? Porque o ideal seria que fosse, pelo menos essa daqui, né, que eu detectei, que ela fosse presencial, né, tá? Aí por isso que eu estou mostrando aqui o passo a passo, né? mas para Porque, a gente está muito assim, difícil, porque a gente nem sabe medir tensão, nós não sabemos nada de elétrica. E tem atividade que tem que fazer até desenho. sim, naquelas primeiras, né? Todo mundo está reclamando porque as atividades estão difíceis e a gente não dá conta de responder. A maioria não conseguiu fazer. Entendi. Não é por isso que eu estou fazendo a análise aqui, para vocês verem como que, né, como que funciona, né, como que vocês podem fazer aqui. É por isso que eu coloquei aqui a planilha, né, a planilha de potência, como que você vai, né, preencher. Professor, como é que o senhor chegou nessa conclusão que do R1 eu tenho que ter uma quantidade aqui de 10? É porque é o seguinte, lá na produção, né, você vai ter um inventário lá. Por exemplo, isso aqui eu peguei aleatório mesmo, viu? Essa quantidade aqui, por exemplo, aqui, ó, né? É porque dependendo de quantos controladores você tem, né? Você vai ter que fazer a contabilizar. Por exemplo, você vai produzir, estou chutando aqui, sei lá, 100 controladores desses, né? Para colocar em 100 equipamentos. Então, o pessoal lá do almoxarifado das compras lá, né? E às vezes isso às vezes não, né? Não é nem tarefa nem do eletricista industrial, muito menos do eletrotécnico e muito menos do pessoal da engenharia. Aí geralmente eles contratam o comprador, né? Aí o comprador ele tem às vezes a mesma formação que vocês, né? Ou uma formação, né, mais específica, né? No caso, uma engenharia eletrônica, porque aí ele vai fazer o inventário dos equipamentos e deixar os kits prontos para vocês. Você chega ali, você só faz a montagem ou você faz a manutenção por um erro. Vamos supor, aconteceu um erro de montagem ali, né? Aí você vai fazer, e se eu não me engano, ele fala a quantidade de equipamentos aqui. Aí por isso que eu coloquei, ó, tem que ter a quantidade de resistor um de 10 aqui, né? De resistores 2 lá no balanço lá do almoxarifado aqui, ó, de 5, do resistor 3 de 10. Esses aqui eu fui pegando tudo, olhando aqui a situação, o problema aqui. Realmente ele tá mais um problema de logística, né, do que de cálculo propriamente dito mesmo, tá? Eu vou dar uma olhada nessas outras análises aqui, né, para gente que realmente, assim, ele tá difícil. Aí, por exemplo, no momento presencial aí, professor foi no laboratório com vocês, ou vocês estão indo no laboratório aí na empresa, como é que tá sendo aí? Por exemplo, para aferir tensão, vocês já fizeram essa parte, esse treinamento? Foi semana passada? Como é que foi aí? Pode me falar aí. Eu não entendi. Tem como perguntar de novo? Ah, sim. Não, é essa parte, a prática aí, né? Por exemplo, ensinando vocês a configurar o multímetro, vocês fazendo ali algumas medidas aí. Vocês já fizeram com algum professor da unidade? Ou então,
onde vocês estão trabalhando aí na empresa? Não, Ainda não, né? Entendi. Isso é bom, bom vocês falarem aí, né? Porque aí a gente já providencia isso, né? Do mesmo jeito aí que o professor Elson foi aí acompanhar vocês, né? A gente faz esse acompanhamento, né? Ou vai aí, né? Que aí fica mais fácil um professor da unidade aí, né? Ou então na própria ali no, por exemplo, ali na Cargill, o pessoal tem um laboratório lá, né? Porque quando a gente dá treinamento, aí a gente vai para esse laboratório específico, né? Entra todo mundo, vai para esse laboratório, aí a gente dá treinamento, aí se precisar simular, mexer em inversor, soft start, essas coisas aí, né? Para vocês já pegarem a prática, né? Aí a gente vê isso no próprio laboratório que tem dentro da empresa, tá? Eu vou verificar essa questão aí. por isso que eu falei, porque tá bem no início do curso e nós não sabemos de nada praticamente. Aí as atividades tá muito difícil para a gente fazer. Entendi. Não, porque essa parte de teoria no início, realmente ela é um pouquinho mais difícil, né? Ela é até mais difícil quando você faz no segundo grau, né? Porque no segundo grau a gente faz só mesmo teoria, né? Associações de resistores, né? Mas já aqui na prática aqui, né, num curso de eletricista, né, além da gente fazer a teoria, a gente faz a prática aí, né, prática de laboratório, né, para poder, né, já estar afiado aí para o mundo do trabalho aí, né, para atender a demanda de vocês no trabalho aí de vocês aí, tá? Então, mas foi bom, obrigado aí por já me dizer aí que aí eu já sei o que dá para fazer aí para vocês, tá? Então, essa quantidade aqui que eu peguei no ele deveria ter uma planilha do almoxarifado falando em inventário, né? Então, isso daqui, ó, essas quantidades que eu tirei aqui foi arbitrária, baseada na quantidade de resistores aqui, ó. Por exemplo, de 3 ohms, eu preciso de 3 aqui, por exemplo, na placa, né? Daí, o que tinha no inventário aqui, ó, o mais próximo do de 3 ohms é o de 3,6, mas aí você pode fazer uma associação que chega o mais próximo desse valor aqui, né? Inclusive, dependendo, às vezes você faz até um teste aqui na própria placa aqui, né? Aí faz um teste de potência, faz os cálculos, né? Eu posso mostrar os cálculos para vocês aqui na próxima aula aqui, tá? Eu até automatizei eles aqui numa planilha, mas aí na próxima aula a gente pode revisar isso. Porque na próxima eu já quero juntar o desafio, né, com algo prático, né? Que aí eu preciso já falar para vocês o que é potência aparente, o que é potência reativa, né? Por que a gente precisa de banco de capacitor, né? Para fazer a correção do fator de potência. O que é isso? O que é essa correção do fator de potência, né? Eu fui simulando aqui, fui fazendo os cálculos aqui, né? Fazendo um teste lógico aqui. Mas aí na próxima aula a gente pode fazer esses cálculos aqui, ó. Aí geralmente, né, lá na indústria, né, você vai utilizar um software ou uma planilha igual eu fiz aqui, né? Para automatizar tudo aquilo que a gente, até na atividade, no desafio 2.2, lembra que eu fui fazendo o cálculo e mostrando para vocês passo a passo aí, tá? Então, você vai preencher essas quantidades aqui, ó, e os valores na planilha, que é o valor nominal, a potência do resistor, né? Como que eu cheguei na potência do resistor? Eu cheguei fazendo o cálculo. Por exemplo, a potência você pode calcular no a fórmula clássica, né? Tensão vezes a corrente, né? Ou então você pode utilizar, né, juntamente com essa fórmula aqui, né,
a primeira lei de Ohm. Lembrando aqui, ó, que a resistência é igual a tensão dividido pela corrente. Aí, por exemplo, onde tiver tensão aqui, ó, se eu isolar, né? Aí a gente isolando a tensão vai ficar o quê? Tensão é igual a resistência vezes a corrente. Aí aqui nesse caso aqui, ó, onde tem tensão, aí fica resistência vezes corrente. Aí outra forma de você encontrar essa potência que eu automatizei aqui na planilha, né? Aí no lugar de tensão você coloca resistência vezes corrente, aí fica resistência vezes corrente, ó, vezes a corrente novamente, né? Que já tinha aqui, ó, você só alterou essa variável aqui, aí ficou potência é igual a resistência vezes a corrente ao quadrado, né? Em termos, aqui você acha a potência em termos da tensão e em termos da corrente. Se você não tem a tensão, mas você tem a resistência, né, que é no caso da placa controladora, você pode achar, né, por esse outro método aqui que eu coloquei, né, uma das formas que eu coloquei aqui na planilha. Ou então, né, em vez de você substituir a tensão, você substituir a corrente. Agora, isolando a corrente aqui, ó, vai ficar tensão, ó, você joga para o outro lado aqui, aí fica tensão dividido pela resistência. Aí, no caso, vai ficar potência é igual a tensão, que é o original aqui, ó. No lugar da corrente, ó, isolando a corrente, é a mesma coisa. Eu jogo a corrente aqui para cima e o resistor aqui, ó, ele dividindo, né? Aí vai ficar tensão, a corrente, né, igual a tensão dividido pela resistência. Eu troquei de lugar aqui, ó. Aí no final das contas, eu sabendo a tensão e sabendo a resistência, eu posso achar por essa outra via aqui, né, que é tensão ao quadrado dividido pelo valor da resistência. Inclusive, você pode até achar pelo, dependendo, aqui como são resistores de valores fixos e desvio padrão, né? Ou seja, 5% para mais, 5% para menos, né? Ou 2%, dependendo aí da porcentagem, você pode encontrar. E como que eu encontrei essas potências? Foi fazendo esse cálculo aqui que eu posso até mostrar na outra aula. E daí eu fui tirando a referência aqui, ó. Aqui é porque eu já coloquei aqui já fiz em paralelo aqui, ó. Coloquei igual a. Mas aqui você só deixa o. Vou até tirar isso aqui, ó. Só o valor da resistência aqui, tá bom. Então, aí você preenchendo aqui, ó, para esse novo valor, você já consegue fazer a parte do segundo desafio, ou do 2.3. E para finalizar, né? Ele pede para você colocar os valores dentro da referência que tem aqui. Aí por isso que na outra planilha aqui, ó, na última, né, eu só deixei ela preenchido aqui, né? Que agora vocês entenderam que tem que fazer o preenchimento para esses valores aqui, ó. Usar essa aqui como referência. Apagar isso daqui que eu tinha feito. Então, lá no exercício, ó, ele pede você colocar os valores de referência que tem aqui, ó. Isso aqui ficou muito pequeno, deixa eu colocar aqui na. Deixa eu dar um zoom aqui, que aí vai ficar melhor para a gente ver aqui. Então, baseado no valor de referência que a gente tem do circuito aqui, ó, e olha na planilha de resistores que tem lá no. Essa aqui seria o inventário do almoxarifado. Eu vou colocando, né, a resistência em si, ó.
A gente chegou pelo cálculo que o R1 é de 5, né? 5, e a potência dele é uma potência de 5 watts, tá? Aí como é que você chegou nessa potência de 5 watts? Não, de 3 watts, quer dizer. Ah, não, é de 5 mesmo, viu? Que é porque eu coloquei errado aqui, ó. É 5 watts, né? 3 watts não, viu? Como você chega nessa conclusão? Ou, né, usando a fórmula a tensão ao quadrado dividido por R, né? Ou então você fazendo a resistência multiplicado pela a corrente elétrica ao quadrado, que a gente pode fazer aí na próxima aula, que já deu o horário aqui. Beleza? Pois não, Sara. Tinha alguma pergunta aí? A gente finalizar? Não? Então é isso, pessoal. Aí já na próxima aula eu já vou já tentar para a gente já ver essa parte aí, porque vai ser necessário mais para frente de tensões, né, e corrente alternada, tá? Aí os exercícios, eles são um pouco mais difíceis, né? Mas eu acredito que vão ser mais. Mas esses que eu vou passar não é para entregar, não. É para você entender como que é o processo, né? Eu vou fazer a resolução aqui mostrando para vocês entenderem o que que é uma impedância, né? Por que que a gente fala de impedância em circuitos de tensão e corrente alternada, né? Então, o pessoal aí que lida com som, né? O pessoal às vezes nem fala resistência, fala impedância, né? Mas sempre quando a gente fala em impedância, quer dizer que existe ou no circuito completo ou parte desse circuito tensões e correntes de alternada, viu? Em vez de contínua, né? Que geralmente no circuito integrado ou no circuito interno ali no equipamento, né? Aí sempre ele converte, ele pega a tensão da rede alternada, pega um retificador, né? O retificador retifica essa onda, depois coloca um capacitor para transformar a onda em vez de alternada contínua, né? Para aí o equipamento funcionar, né? É o que acontece na maioria dos equipamentos eletroeletrônicos aí, né? Aí por que que a gente fala impedância em vez de falar resistência, né? E qual que é a implicação disso? Aí eu acredito que na próxima aula vai ser interessante a gente ver essa parte desse conhecimento, tá bom? Ainda mais que a gente está iniciando a parte, já iniciou a parte específica do curso, né? Beleza? Então é isso, pessoal. Vou parando a gravação aqui. Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula, tá?